boa tarde ou boa noite, pois não sei o horário que os senhores estão assistindo essa apresentação. Me chamo Érica, sou aluna do 8º período de Biblioteconomia, bolsista IC Unirio, integro o grupo de pesquisa Biblioteca Pública no Brasil, Reflexão e Prática, cujo líder e meu orientador é o professor Dr. Alberto Calil. A presença da temática Biblioteca Pública na produção científica nacional da área, uma análise dos artigos de periódicos, teses e dissertações. Antes de mais nada, é importante ressaltar que esse subprojeto integra o projeto A Construção Social do Lugar ou dos Lugares da Biblioteca Pública na Sociedade Brasileira. Nesse trabalho, a gente vai fazer uma atualização de estudos anteriores, conduzidos no período de 2014 a 2016, considerando que a instituição Biblioteca Pública existe há mais de 200 anos no Brasil. De acordo com Emir Suaiden, a primeira biblioteca pública do Brasil foi inaugurada em 1811, que é a que vocês veem aí na imagem, a Biblioteca Pública da Bahia. E de acordo com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, o SNBP, como podemos observar no mapa, tomado de vermelho, as bibliotecas públicas encontram-se presentes em todo o território, totalizando 6.057 bibliotecas espalhadas pelo Brasil. Corroborando com isso, dados do IBGE de 2018 demonstram a presença da biblioteca pública em 87,7% dos municípios brasileiros. Em relação aos anos anteriores, o número caiu um pouco, mas a biblioteca pública continua sendo o equipamento cultural mais presente dos municípios brasileiros. No entanto, a análise de literatura demonstra que não há um consenso em torno do conceito de biblioteca pública adotado no país. Justificativa. Levando em consideração a realidade brasileira de indefinição do papel dessa instituição e a importância das bibliotecas públicas para o pleno desenvolvimento da sociedade, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de compreensão da noção de biblioteca pública que emerge da produção científica nacional da área, no intuito de contribuir com as reflexões desenvolvidas no âmbito do projeto A Construção Social do Lugar da Biblioteca Pública na Sociedade Brasileira. Tendo como objetivo geral investigar a noção de biblioteca pública que emerge das publicações científicas nacionais da área de biblioteconomia e ciência da informação. Para tanto, elegeu-se como objetivos específicos mapear as publicações que mencionam ou tratem a temática, analisar essas publicações e organizar as publicações mapeadas para a futura criação de um repositório bibliográfico sobre a temática. Metodologia. A presente pesquisa caracteriza-se como quantitativa, quanto à abordagem e quanto aos objetivos como pesquisa descritiva, com a utilização de fontes bibliográficas para a coleta de dados. Porém, devido aos objetivos da pesquisa e apoiado em GIL, optou-se por enquadrá-la como pesquisa documental. Estabeleceu-se como objeto de estudo os artigos de periódicos, que tiveram os seus títulos avaliados pela classificação Qualis na área de avaliação, comunicação e informação, e os artigos de periódicos com títulos listados pela Abrapse na coleção de revistas brasileiras. E, além disso, foram considerados os trabalhos, teses e dissertações desenvolvidos no âmbito dos programas de pós-graduação em Ciência da Informação reconhecidos pela CAPES. Ambos os tipos de publicação em âmbito nacional, respeitando o recorte temporal a partir de 1970 até o primeiro semestre de 2020. Como fonte de dados para a pesquisa, no que se refere aos artigos de periódicos, utilizou-se a Abrapse e sites ou repositório dos periódicos. Quanto às fontes de dados para teses e dissertações, utilizou-se os catálogos online das bibliotecas das universidades, as páginas online dos programas de pós-graduação, principalmente no que se refere aos programas mais antigos, e as bibliotecas digitais de teses e dissertações das universidades. Estratégia de busca. Inicialmente, a gente procedeu uma visita a cada site ou repositório institucional, sendo necessário visitar cada número de cada periódico e consultar artigo por artigo. Com as teses e dissertações também foi consultado cada trabalho individualmente, no intuito de identificar publicações que contivessem no título, resumo ou palavras-chave os termos biblioteca pública, bibliotecas públicas, biblioteca popular ou bibliotecas populares.
A gente optou por fazer essa busca mais trabalhosa e demorada, porque no início da pesquisa foi verificado que, buscando através dos mecanismos, haviam algumas falhas. E algumas vezes não era possível recuperar todos os trabalhos existentes sobre a temática. Como nosso objetivo era ter a maior precisão possível no levantamento dos dados, optamos por fazer dessa forma: tratamento dos dados. Após a busca, caso fosse constatada a presença de temática, a referência da publicação era listada em uma planilha Excel e inserida no software Zotero. Posteriormente, se o site ou repositório possuísse mecanismo de busca, realizava-se uma busca em todos os campos, utilizando os mesmos termos da primeira busca, apenas para fins de confirmação. Quando a gente terminou o levantamento, a gente tinha um número bem grande de publicações recuperadas, a gente foi fazer uma análise mais minuciosa e verificar quais publicações tratavam sobre bibliotecas públicas nos moldes da nossa pesquisa e quais publicações não se encaixavam, como as bibliotecas públicas escolares e as bibliotecas públicas universitárias, por exemplo. E aí a gente selecionou só o que interessava para a gente. Por fim, realizou-se a sistematização dos resultados através da construção de tabelas, gráficos e descrição destes. Resultados. No universo de 4.565 teses e dissertações, foram encontradas 103 que versavam sobre a temática biblioteca pública. Com relação aos artigos de periódicos, foram consultados 70 títulos, não sendo possível precisar a quantidade de artigos devido ao grande volume, mas foram recuperados 355 artigos sobre a temática, totalizando 458 publicações que formam o corpus da nossa pesquisa. Resultado: teses e dissertações. No total, foram considerados os trabalhos de 26 programas de pós-graduação em 24 instituições, sendo que os programas da Universidade Federal do Espírito Santo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Alagoas, devido à data de início de atividade desses programas, não possuem produção. Além disso, o PPGCI da UFSCar, o PPGCI da UFC, o PPG-ARC da Unirio, o PPGCI da UFPA, o PPGIC da UFRN e o PPGSIGC da FUMEC, apesar de possuírem produção, não tem nenhum trabalho sobre a temática. Sendo assim, a gente fica com 16 programas, totalizando 103 trabalhos sobre a temática, desses 88 dissertações e 15 teses. Podemos observar aqui no gráfico esses 16 programas. Aqui nesse gráfico a gente considerou apenas o número de artigos encontrados sobre a temática, independente da quantidade de trabalhos desenvolvidos pelo programa. Então, destaca-se o PPGCI da UFMG, com 20 trabalhos, o PPGCI da UFPB, com 16 trabalhos, o PPG-Com da USP e o PPGB da Unirio, ambos com 10 trabalhos, o PPG-Sim da UNB, com 9 trabalhos, o PPGCI da UFBA e o PPGCI do Convênio BICT-UFRJ, com 8 trabalhos, o PPGCI da USP, com 5 trabalhos, o PPG-Sim da UFSC, com 4 trabalhos, seguido pelo PPG-CINFO da UDESC, com 3 trabalhos, depois pelo PPGCI da UEL, da Unesp, da UFPE e da UF, todos com 2 trabalhos, e finalmente pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento da UFMG e o Programa de Biblioteconomia da UFCA, ambos com 1 trabalho. Se olharmos para a produção científica relacionada aos trabalhos, teses e dissertações distribuídos por região do Brasil, a gente pode verificar uma concentração muito grande de programas e trabalhos no Sudeste, com 11 programas e 59 trabalhos, e também no Nordeste, com 7 programas e 27 trabalhos sobre a temática. Posteriormente, temos o Sul, com 3 programas e 8 trabalhos sobre a temática, o Centro-Oeste, com 1 programa e 9 trabalhos sobre a temática, e finalmente a região Norte, com 1 programa e 0 trabalhos sobre a temática. Olhando esses dados distribuídos por década, a gente pode perceber que na década de 70 os trabalhos eram muito poucos sobre a temática. Na década de 80 esse número cresceu relativamente e na década de 90 voltou a cair e também caiu um pouquinho em 2000. Porém, em 2010 esse número deu um salto gigantesco.
Resultado, artigos de periódicos. Dos 70 títulos avaliados, 20 não possuíam artigos sobre a temática. 26 possuíam um número inferior a 5 artigos sobre a temática. Eles não foram colocados nesse gráfico para não ficar muito extenso, e apenas 24 possuíam um número superior a 5 artigos sobre a temática, que são os que estão listados aqui nesse gráfico. Olhando para o gráfico, a gente pode perceber que a Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, a RBBD, se destaca com 50 artigos sobre a temática, seguida pela Revista ACB, com 29, Perspectiva em Ciência da Informação e Revista de Biblioteconomia de Brasília, com 26, Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, com 18, Informação em Sociedade e Estudos, com 17, Encontros Bíblia, com 13, Informação em Informação e Revista CRB8 Digital, ambas com 12, Bíblia Online com 11, Bibliomar com 10, Ciência da Informação, INCID, Múltiplos Olhares em Ciência da Informação e Ponto de Acesso, ambas com 9 artigos, RDBCI com 8, Biblos, Cadernos de Biblioteconomia, Ciência da Informação em Revista, em Questão e Páginas AIB, Arquivos e Bibliotecas, todas com 7 artigos, Tendência da Pesquisa Brasileira em CI e Transinformação, ambas com 6 artigos, e Revista Ibero-Americana de CI, com 5 artigos sobre a temática. Quando a gente olha para esses artigos relacionados à data de publicação e distribui por década, é possível notar que a temática, desde seu aparecimento, apesar de incipiente, manteve-se presente em todas as décadas. Podemos verificar que, apesar da década de 70 ter sido a década de aparecimento dos primeiros artigos, ela contou com um número razoável de 27 artigos sobre a temática. Na década de 80, esse número subiu para 30 e na década seguinte caiu para 19. Já em 2000, o número de artigos chegou a 48. E em 2010, houve um crescimento de 300% em relação à década anterior, com os artigos chegando a 222. Se somarmos os artigos da década de 70, 80, 90 e 2000, a gente vai ter um total de 124 artigos, número bem inferior ao produzido só na década de 2010. Considerações finais. Dos objetivos propostos no início da pesquisa, não foi possível realizar a etapa de análise qualitativa devido às bibliotecas estarem fechadas por causa da pandemia, o que possibilitou a consulta a alguns documentos que a gente não conseguiu recuperar na web por erros ou algumas teses que não estavam mesmo na web. Contudo, através do levantamento, a gente conseguiu verificar que os gráficos e tabelas, de certa forma, refletem a situação da própria trajetória da biblioteca pública, composta de muitos altos e baixos, por vezes mais baixos que altos. A incidência da temática biblioteca pública na produção científica nacional, se relacionada à sua grande importância social e aos mais de 200 anos de existência da instituição no país, ainda é muito tímida. No entanto, a gente percebe que, felizmente, nas últimas décadas, a temática vem ganhando um pouco mais de espaço e a gente espera que esse movimento continue.